Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo encontro da 20ª edição do ciclo de palestras em ciência animal, que ele é oferecido pelo curso de graduação em medicina veterinária, pelo programa de pós-graduação em ciência animal e pelo programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária da Universidade de Franca. Eu sou a professora Fernanda Gozuen e, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a presença dos participantes e já, de antemão, agradeço também ao palestrante Matheus Coutinho Carneiro, o qual ele é médico veterinário formado pela Universidade de Franca e atualmente ele é mestrando no programa de pós-graduação em ciência animal desta mesma instituição. E ele irá discorrer sobre o tema de gastroscopia em equinos. Matheus, muito obrigado pela sua participação e fique à vontade. Boa tarde, Fer. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Eu vou estar passando para vocês um pouquinho sobre a gastroscopia em equinos, como ela é feita, as indicações, de uma maneira um pouco mais geral, né? Vamos lá. Bom, a gente sabe que, de acordo com o mapa, com o IBGE, em 2023, a população média de equinos no Brasil girava em torno de 5 milhões. Acredito até que hoje, atualmente, seja até um pouco maior. E esses equinos, eles estão divididos em várias atividades, desde campo, com a lida, para ajudar ali no manejo, na agropecuária, no exército, no esporte, e tem crescido bastante o esporte entre equinos, né? Hipismo, prova de tambor, corrida, tem crescido bastante, tem ganhado bastante expressão. De maneira recreativa, né? Quem tem o animal ali só como um pet, que o cavalo hoje também virou um animal pet, muito carinho, muito cuidado, e na maneira de uma forma terapêutica também. A gente tem a equinoterapia aí, que tem ganhado muita força, os animais ajudam bastante no desenvolvimento das crianças, das pessoas, então o cavalo tem se tornado um animal de extrema importância aí para a vida, para a sociedade, da população, né? Por ser um animal de bastante importância, infelizmente eles enfrentam algumas dificuldades, né? Algumas doenças. Os cavalos são animais sensíveis, extremamente sensíveis, principalmente no que diz respeito ao sistema gástrico, né? Ao sistema gastrointestinal. E com isso eles adquirem algumas doenças, algumas afecções, são as chamadas gastropatias. E elas podem ser de variadas origens, podem vir de origem medicamentosa, muitas vezes pelo uso exagerado de anti-inflamatórios, esteroidais. O manejo também pode causar alguma doença gástrica, né? Porque um manejo errado leva o animal ao estresse, e o estresse tem é sabido que o estresse pode causar algumas lesões na mucosa do estômago, né? Pode vir também de maneira parasitária, né? Com vermes, de maneira metabólica, ou seja, por alguma alteração na produção de HCl do estômago, uma produção exacerbada, ou uma diminuição das substâncias que protegem a parede do estômago, né, a mucosa do estômago. Pode vir também de maneira traumática e de maneira alimentar. Tem muitos alimentos que propiciam o aparecimento de algumas lesões na mucosa do estômago. E para você saber qual que é a origem da doença gástrica que o cavalo tem, o método mais fidedigno é a gastroscopia. Ela é o único método de diagnóstico que consegue comprovar com exatidão o que ao certo está acontecendo ali dentro do estômago do animal. Classificar alguma úlcera, ver se é alguma neoplasia, se é algum verme que está ali causando problemas. Antes de entrar em si na gastroscopia, é necessário a gente fazer uma revisão básica e rápida sobre a anatomia do estômago. O cavalo ele tem um estômago com algumas particularidades. Então, como vocês podem ver aqui, essa região mais esbranquiçada é uma zona aglandular do cavalo. Não tem glândulas nessa região, a quantidade é muito baixa, não é expressiva. A gente tem em rosa aqui, cadê a setinha? Em rosa aqui a gente tem a região glandular do cavalo, é a região que possui as glândulas e responsável pela produção de várias enzimas, várias substâncias, principalmente a substância que
produz a mucosa do estômago da ação do HCl. Essa linha aqui, que separa as duas regiões, é chamada de Margo Piclatus, uma região também de bastante importância no estômago. E aqui na porção final do estômago a gente tem o piloro, que é um esfíncter, né? Uma válvula, digamos assim, que divide o estômago da porção inicial do intestino delgado, né? Do duodeno. Outra coisa, na entrada do estômago, a gente tem a cárdia, que também é um esfíncter bem forte, musculoso, que impede que o alimento que está no estômago volte para o esôfago, né? Então, inclusive, a cárdia do cavalo, ela é muito bem desenvolvida, mais desenvolvida que qualquer outra espécie. É por isso exatamente que normalmente cavalo não vomita. Se ele vomitar, ele está com um problema muito grande aqui no fechamento dessa cárdia. Aqui na figura do lado direito, a gente consegue visualizar um estômago real de um animal, de um cavalo que morreu, e aí abriu esse estômago para poder ver, visualizar ali as estruturas internas do estômago. Então aqui a gente consegue ver bem a região glandular, a região aglandular e o piloro. Para a realização da gastroscopia, a gente precisa utilizar o endoscópio. E o endoscópio, ele tem dois jeitos, dois tipos de endoscópio. A gente tem um endoscópio fibroóptico, que são vários feixes de fibras de vidro óptica. Então, são milhares desses feixes. Cada uma dessa fibra capta uma parte da imagem que está sendo visualizada no estômago, e aí eles convergem para um ocular. Nessa ocular, a pessoa que estiver examinando vai colocar o olho e vai visualizar ali em tempo real, no momento, o que está sendo examinado dentro do estômago. Então, aqui na figura A, do lado esquerdo, essa aqui é a objetiva, onde a pessoa vai colocar o olho para visualizar ali imediatamente o que está vendo. E a gente tem o videoendoscópio. É o mesmo princípio do endoscópio fibroóptico, só que a diferença é que ela tem um dispositivo de carga acoplado. Esse dispositivo, ao invés de você estar vendo ali na ocular, ele capta todas as imagens, todas as luzes que chegam pelos feixes das fibras e convergem de uma maneira elétrica, digamos assim, para gerar uma imagem em um monitor. E esse monitor pode ser uma televisão, pode ser um notebook. Hoje em dia tem até uns sistemas que conseguem jogar no celular. E a vantagem do videoendoscópio é que você pode salvar essas imagens, você pode fazer imagens, você pode fazer vídeos e salvar para poder avaliar posteriormente, soltar um laudo posteriormente, avaliar com mais calma, diferente do que não dá para fazer com o endoscópio fibroóptico. Aqui é uma das partes importantes do endoscópio, né? No caso aqui é um videoendoscópio. Então, do lado esquerdo aqui nessa imagem, a gente tem esse tubo de inserção, que é o que vai ser inserido no animal para chegar até o estômago. Na ponta dele tem lente, tem luz, tem umas lâmpadazinhas de luz que vai emitir a luz para iluminar ali a região do estômago, e tem um canal onde vai passar água, onde vai passar ar, que aí vai servir para você aspirar a água ou conteúdo que esteja mínimo ali dentro do estômago, ou injetar um pouco de água e injetar ar. Esse outro cordão universal é o que você vai ligar na caixa para poder gerar o impulso elétrico, né, para gerar a imagem, para jogar para o monitor. Do lado de cá, na figura da direita, a gente tem os controles do endoscópio, para você manusear. Essa ponteira aqui, que vai lá dentro do estômago, ela é articulada. Então, tem como você flexionar ela para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima. E aqui, nesses controlezinhos aqui que você regula. Então, tem o controle da direita, da esquerda, para baixo, para cima. Esse botão central do meio, você consegue travar a parte que gira para a esquerda e para a direita, e com isso você só vira para cima e para baixo a ponteira do endoscópio. E tem esse outro botãozinho aqui em cima, que ele trava, no caso, para o endoscópio não movimentar para baixo e para cima. E aí você só movimenta ele para a esquerda e para a direita. Aqui a gente tem a válvula de biópsia.
Nessa válvula, ela é um cano que passa, é um orifício, né, que dá no canal de trabalho e percorre todo esse espaço aqui do tubo de inserção, e com ela aqui você consegue passar uma pinça de endoscopia, se você precisar fazer alguma endoscopia, pegar algum tecido no estômago do cavalo. Você consegue também insuflar, inserir ar aí, e água, normalmente por meio de seringas, né? A gente costuma usar seringa de 60 ml. Aqui em cima nos dedos você tem a válvula, duas válvulas, né? A válvula de cima é para sucção, então vamos supor, você passou o endoscópio no cavalo e o estômago está cheio de líquido, você precisa aspirar um pouco de líquido para visualizar melhor as estruturas do estômago. Então você conecta aqui em um sugador e aí você consegue sugar boa parte desse líquido que está lá dentro. E a válvula de baixo, você consegue injetar ar de uma maneira mais eficaz, numa quantidade um pouco maior, porque você precisa inflar o estômago, ou água para lavar alguma estrutura. Para a realização da gastroscopia, é imprescindível que o animal esteja em jejum alimentar de 12 a 48 horas e hídrico de 6 a 12 horas. Isso vai variar um pouco, né? De acordo com o histórico do animal, de acordo com a quantidade de alimento que o animal come. Então, você consegue fazer uma base, isso é individual de cada animal, mas de maneira geral é de 12 a 48 horas para alimentar e 6 a 12 horas para hídrico, que aquele estômago tem que estar o mais vazio possível para você conseguir visualizar o máximo de estrutura possível ali dentro. Precisa de um tronco de contenção adequado, precisa conter e tranquilizar o animal. Então, um animal mais calmo, mais tranquilo, normalmente um pito ali, um cachimbo, uso de cachimbo, você consegue conter o animal para realizar gastroscopias. Animais mais agitados, é necessário que você faça uma tranquilização com anestésicos. E o de escolha, normalmente, que a gente mais usa na rotina é a detomidina e a xilazina. Além disso, você precisa de um gel lubrificante, e esse gel lubrificante ele pode ser à base de lidocaína, e a gente precisa de um endoscópio com tubo de inserção de no mínimo 3 metros. Por que 3 metros? O esôfago de um cavalo ele pode variar aí até 2 metros de comprimento. Então, se você tiver um endoscópio menor que isso, vai te prejudicar na hora da visualização do estômago. Então, vamos supor, a gente coloca aí um animal que tem um esôfago de 2 metros, desconta aí mais uns 40, 50 centímetros da região da cabeça, que o endoscópio passa também. Então, vai te sobrar ali uns 50 centímetros para você examinar bem o estômago. E uma equipe de no mínimo 3 pessoas. Por que 3 pessoas? Uma pessoa vai ficar responsável por conter o animal, por segurar a cabeça dele na posição certa. A outra pessoa vai estar manuseando os controles do endoscópio para direcionar ele. E a terceira pessoa vai ser a pessoa que vai introduzir o endoscópio através da narina do animal até chegar no estômago. Então, ela vai progredir o endoscópio, vai puxar um pouco para trás quando for necessário. A duração de todo o procedimento varia aí em torno de 20 a 40 minutos. É um procedimento relativamente rápido, geralmente. Para fazer a técnica em si da gastroscopia. Após você conter o animal, tranquilizar ele, você vai lubrificar uma das narinas, que for a de escolha, com o gel, com lidocaína ou sem, e vai inserir o tubo por uma dessas narinas. Ao inserir o tubo por uma dessas narinas, você vai passar toda a cavidade nasal, mais ou menos ali no sentido, né, do meato das conchas nasais médias, no meato médio, até chegar no fundo da cavidade nasal a concha etimoidal. Nesse momento é muito importante ir devagar e com calma, sempre visualizando no monitor a estrutura que você está passando, porque essa concha etimoidal ela é extremamente vascularizada e frágil. Então, dependendo da maneira que você bate com o endoscópio nela, ela começa a sangrar, porque ela é muito, muito vascularizada. E esse sangramento não é nada grave, porém o procedimento passa a se tornar um procedimento sujo, porque aí o animal vai começar a sangrar pelo nariz, entendeu? Vai incomodar ele. Então é bom ir sempre com cuidado. Quando você chega e visualiza essa concha etimoidal, direciona a ponteira do endoscópio para baixo e avança com o endoscópio, até você chegar e visualizar a região da laringe, as cartilagens da laringe ali. Nessa região você consegue visualizar as cartilagens aritenoides, as cordas vocais, a epiglote, a entrada da traqueia. Você visualiza tudo ali. E o esôfago está acima das cartilagens aritenoides, né? Colabado e fechado.
que só se abre quando o animal vai deglutir. Então, para isso, o animal ele precisa engolir o endoscópio. Você vai estimular a deglutição. Você pode estimular essa deglutição jogando um pouco de água através do endoscópio, ou um pouco de ar, ou até mesmo você pode bater de leves na região do esôfago ali, uma batidinha, que isso vai dar um incômodozinho, o animal vai achar que tem que deglutir, e aí com isso ele deglute o endoscópio. Nessa hora tem que ter muito cuidado, porque se o endoscópio fizer uma retroversão e voltar pela cavidade oral, pela boca, o animal pode morder a ponteira desse endoscópio. E aí acabou, não tem mais como fazer a gastroscopia. Quando você passa para o esôfago, você caminha por todo o esôfago. Quando você chega na cárdia, que é aquele esfíncter, você passa pela cárdia e começa a visualizar o estômago. Como o estômago do cavalo está vazio, essa a primeira imagem aqui representa o que você vai visualizar. O animal com o estômago todo enrugado, digamos assim, porque não tem conteúdo, ele não está distendido. O ideal é que nesse momento você insufle ar dentro do estômago, para você distender ele e ficar como nessa imagem B aqui. Você consegue ver todas as estruturas do estômago de uma maneira melhor. A primeira região a ser visualizada é o fundo do estômago, então aqui na figura da esquerda você consegue ver o endoscópio entrando. É natural do endoscópio já entrar mais ou menos nessa direção e você visualiza o fundo do estômago, né? E aí essa é uma imagem aqui na direita, tem uma imagem do fundo do estômago. Depois, é necessário que você visualize a cárdia, a região da cárdia, que é por onde entrou o endoscópio, e a curvatura menor do estômago. Para isso, você vai encaminhar o endoscópio até a curvatura maior aqui do estômago. Você vira a ponteira do endoscópio toda para a direita e com isso o endoscópio vai fazer uma retroflexão. Essa retroflexão vai permitir que você visualize a cárdia, a região da cárdia, que é essa região aqui. Ó. Pode ver que o endoscópio está saindo aqui, veio aqui na curvatura maior e retroflexionou. Essa região da cárdia é muito importante visualizar porque é um local bem comum de ter algumas úlceras gástricas, né? Algumas lesões gástricas. Após visualizar essa região da cárdia, o último ponto a ser visualizado é a região do fundo ali, a região do antro pilórico e do piloro. Então, para isso, você vai encaminhar, você volta, né? No caso, se você acabou de visualizar a cárdia, você endireita a ponteira do endoscópio de novo, e aí você vai direcionar ela para baixo, no sentido da curvatura maior, e vai avançando o endoscópio de maneira que ele vire, faça uma volta maior e fique direcionado para a região do antro pilórico e do piloro. Então, essa aqui é uma imagem de gastroscopia, né? Toda essa parte mais enrugadinha aqui é a parte do antro pilórico. E lá no fundo daquele orifício é o piloro em si, que vai dar acesso para o duodeno, né? Para o intestino delgado. De uma maneira bem simplificada, o sistema de classificação das lesões, né, das úlceras que você encontra, que você pode encontrar na mucosa do estômago, varia de 1 a 3, né, no caso. Você tem várias classificações, vários autores falam de uma maneira diferente, que no fundo convergem para basicamente a mesma coisa. Só que tem várias maneiras de classificar. Para a palestra aqui em questão, eu trouxe essa maneira, que é do Andrews, e ele classifica o seguinte: 0, grau 0, para mucosa intacta, sem nenhuma lesão. Pode ter um pouquinho de avermelhamento, mas o que é comum, principalmente porque assim, o animal, você tem que pensar que o animal está em jejum, o equino está em jejum. Cavalo produz HCl o tempo inteiro. É por isso que normalmente ao pasto ele come o dia inteiro. Então, um estômago vazio por muito tempo ali, o HCl acaba causando uma irritaçãozinha. Então, isso é normal, é comum. O grau 1 são pequenas lesõezinhas que podem ser únicas ou multifocais. Grau 2 são as lesões um pouco maiores, que também podem ser únicas ou multifocais. E umas lesões superficiais mais extensas. E o grau 3 são lesões mais extensas, frequentemente confluentes. O que seria isso? São várias lesõezinhas, que ela, no evoluir delas, né, aumentando, elas vão aumentando de tamanho e acaba encontrando uma outra lesão ali. E aí fica aquele aspecto de, sei lá, uma colmeia, alguma coisa assim. Com áreas de ulceração profunda. Então, aqui você visualiza que tem umas ulcerações mais profundas, que não estão ali tão superficial, no grau 3.
Eu trouxe umas imagens para vocês verem a diferença, né, dos graus. Então, a primeira imagem da esquerda é uma mucosa normal, a zona aqui glandular sem lesão, a zona glandular também sem lesão. Na imagem da direita já é uma mucosa com grau 1 de lesão. Então você podem ver que tem umas áreas onde está indicado pela seta preta, tem umas áreas mais avermelhadas, uns pontinhos mais escuros, né? Aqui para a gente aparece escuro, mas está bem avermelhado. Esse aqui é um grau 1. Aqui a gente tem o grau 2, que são, podem ver que tem umas áreas com umas hiperemias maior, né? Uma concentração de sangue ele maior, uma irritação maior de forma linear, e ainda tem uns pontinhos mais escuros. Então, em extensão, isso aqui está maior do que a do grau 1. E a gente tem o grau 3, que aí já entram umas úlceras muito mais profundas, que às vezes acometem até acometem a mucosa, pode chegar na submucosa também, são mais profundas. Podem ver que elas estão com uma característica de ser algo mais profundo, né? Outros achados que podem ter também no estômago é a presença de parasitas, né, de vermes. Esse aqui é o Gasterófilos intestinales, né? É o famoso berne gástrico. Então pode ver que tem bastante aqui. Na figura da direita está demonstrando uma neoplasia aqui pelas setas brancas. São áreas de neoplasias. Neoplasia no estômago do cavalo não é tão comum, porém, a neoplasia mais comum é o carcinoma de células escamosas. Então, você vê que fica com um aspecto de nódulo, de elevação aqui, de hiperplasia. Bom, as indicações da gastroscopia. Normalmente, o proprietário só chama o médico veterinário, solicita alguma gastroscopia, algo do tipo, quando o animal começa a apresentar alguns sinais clínicos. Porém, a grande parte desses animais não apresentam sinais clínicos. Por mais que eles tenham lesões, úlceras estomacais, algo do tipo, eles não costumam apresentar sintomatologia, sinais clínicos. Mas os sinais clínicos que eles apresentam, geralmente é uma salivação excessiva, uma diarreia, uma perda de apetite, e com essa perda de apetite vem a perda de peso também, um desconforto abdominal. Então você vê que o cavalo fica olhando o tempo inteiro ali para a região do flanco, né, para o abdômen, deita, rola, levanta, deita de novo, ele fica inquieto. Então esses são uns sinais que você pode começar a desconfiar de algum problema gástrico, né, algum distúrbio gástrico. E lembrando que todos esses sinais também compõem uma síndrome cólica, uma síndrome de cólica. Então, é muito bom fazer a gastroscopia porque você consegue também ter essa diferenciação, um diagnóstico diferencial. Então, a gastroscopia ela é um método de diagnóstico para gastrites, para síndrome de úlcera gástrica em equinos, para visualizar algum corpo estranho que talvez esteja ali impedindo o funcionamento, o fluxo correto do trato intestinal, para visualizar algumas alterações em cárdia e em piloro. Então, é aquilo que eu falei para vocês: a cárdia do cavalo é muito forte e desenvolvida. Então, o cavalo ele não vomita. Se começa a voltar conteúdo, alguma coisa pela, pela cavidade oral, pela boca, algum problema ali muito sério na cárdia tem. E tem que ser um problema muito sério mesmo. E aí, com isso, com a gastroscopia, você consegue visualizar ali qual o possível problema que pode estar acontecendo na cárdia. Então, serve também para a gente visualizar parasitas, alguns parasitas intestinais e neoplasias. Inclusive, nas neoplasias, você consegue fazer biópsia da neoplasia. Então, do lado aqui, tem uma pinça de endoscopia. Essa pinça ela vai passar pelo canal de trabalho de todo o endoscópio. Depois que você introduziu o endoscópio no animal, está lá no estômago, você está visualizando o que você quer fazer uma biópsia, aí você introduz essa pinça pelo canal de trabalho. É como se fosse sei lá, um cabo de aço, mas é muito mais frágil, muito mais sensível. Na ponta dessa pinça tem essas presas aqui. E essas presas você consegue controlar através desse botão aqui que vai ficar para fora do endoscópio, né? Vai ficar na mão de quem está manuseando. Aí você consegue fechar, apreender, abrir e soltar.
Ela também, além disso, umas presas dessas assim, você também consegue retirar algum corpo estranho. Se for uma luva, um algodão, alguma coisa, algum lixo que o animal comeu, às vezes você consegue retirar com essa pinça. Porque dependendo do corpo estranho que estiver lá, se continuar lá, as chances de, às vezes, ele não passar para o intestino e sair nas fezes é grande. Então, pode ser que o animal desenvolva uma cólica por causa daquele corpo estranho que está lá. Bom, gente, algumas complicações da gastroscopia. Não sei certo se é bem complicações, é bem difícil, porque é um exame, um método de diagnóstico muito seguro. Não tem restrição, praticamente. Mas uma das coisas que pode acontecer é o sangramento nasal, que é aquilo que eu falei. Pode ser que você encoste ali na concha etimoidal e com isso comece um sangramento. É um sangramento até que não é grave, mas é extenso, sabe? O fluxo sanguíneo ali é muito maior, principalmente se o endoscópio ainda continuar passando ali. E o principal, não desinflar o estômago ao término do procedimento. Então, como eu falei para vocês, a melhor maneira de você visualizar o estômago é inflando ele, distendendo ele. Só que quando você termina a gastroscopia, você precisa desinflar. Se você esquecer de desinflar, esse estômago vai ficar distendido, vai ficar com ar. E aí vai causar desconforto no animal e provavelmente vai ocasionar uma cólica no animal. Aí vai ser necessário você sondar o animal de novo, para poder passar a sonda, esvaziar o ar em excesso que está, causa um certo distúrbio ali no estômago. Bom, pessoal, é isso. Passei para vocês um pouco sobre a gastroscopia de uma maneira resumida. Essa aqui é as referências que eu utilizei para embasar e para fazer essa palestra. E é isso. Agradeço bastante a atenção de todos, de vocês. Se tiverem alguma pergunta, pode fazer, sintam-se à vontade. Matheus, nós que agradecemos aí o seu conhecimento, né, por ter nos passado essas informações. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Qualquer idade que esse equino tenha, é passível de você fazer a gastroscopia ou tem alguma restrição, sei lá, em outro, algo do tipo? Não, Fer, qualquer idade pode fazer. Aí é como eu falei para vocês. O esôfago normalmente tem 2 metros, então, para um cavalo adulto, né? Normalmente. Para um potro, você pode usar um endoscópio menor, algo do tipo. Mas qualquer idade pode fazer. Em potro é muito comum ter umas úlceras neonatais e o aspecto delas são um pouco diferente. Então, isso vai ajudar bastante no diagnóstico, não tem restrição. Excelente. E outra pergunta, após a gastroscopia, tem alguma restrição alimentar de imediato ou não? O animal já pode retornar à sua alimentação normal? Ó, quando a gastroscopia ela é realizada só com a contenção física, com o cachimbo, com o pito, o animal, assim que termina a gastroscopia, você pode esperar ali uns 15 minutinhos, ele já pode voltar a se alimentar normal. Quando você usa um sedativo, um tranquilizante, detomidina ou xilazina, querendo ou não, esse sedativo ele diminui o metabolismo, diminui a velocidade do trânsito intestinal. Então, o ideal é que nesses casos o animal espere ali uma hora mais ou menos em torno para poder se alimentar, para não ter risco de desenvolver uma cólica, uma compactação, algo do tipo, porque o trânsito vai estar bem mais lento. Excelente, Matheus. Mais uma vez aí, em nome da comissão organizadora do evento, a gente agradece imensamente a sua participação. Muito obrigada pela colaboração. Obrigado você, Fer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.